Good afternoon. Jason, thank you so much for that very kind introduction and for inviting me today to participate in this dialogue with my friend Rodrigo Janot. It's a pleasure to be here today. I want to take this opportunity to thank you, Rodrigo, for the wonderful visit to my office on Monday and the great conversation that we had. And not only that, the great work that both of our teams are doing together. I think that's very important. O crescimento de casos de corrupção no mundo e a consequente sofisticação dos mesmos, uma tendência que vem crescendo é a cooperação entre o sistema judiciário de diversos países. Mas como isso vem ocorrendo no Brasil? Quais são suas consequências? Para análise dessa série de acontecimentos, levaremos em conta o uso de lawfare e uma possível ingerência externa em nosso país. Essa lawfare é uma prática que é uma ideia que surge nos Estados Unidos a partir do termo warfare, né? Warfare, que é a questão da guerra, né? Do modo como se usa, como a guerra é utilizada, o conflito, né? E trazendo isso para o direito, é o uso político que o direito faz. O uso político que os operadores, principalmente juízes e procuradores, no Brasil fazem do direito. A integração ocorre devido ao poder que cada uma dessas esferas possui sobre a formação da opinião pública. A mídia, por deter uma espécie de monopólio da informação, o judiciário, pelo conhecimento jurídico, e a elite econômica, para coordenar esses mecanismos conforme tais interesses. O papel da mídia na Lava Jato, eu diria que o papel da mídia nos casos de corrupção. A Lava Jato ficou mais sintomático, isso ficou mais evidente até. Mas, na verdade, se a gente pensar as grandes operações envolvendo o combate à corrupção, o fator mídia sempre foi uma variável importante. E isso tem uma explicação sociológica, eu diria sócio-jurídica, que é impossível você combater crime organizado, especificamente quando eles estão nas próprias instituições ou quando eles estão envolvidos dentro de corporações, sem pressão popular. O uso do direito, nesse sentido, apresenta uma roupagem de justiça e, com forte apoio da mídia, coordena a opinião pública. Juntamente com a busca por punição de crimes envolvendo corrupção e lavagem de dinheiro, essas ações trazem consigo a condenação de setores estratégicos do país, e é nesse sentido que os interesses nacionais são solapados sob o pretexto de se fazer justiça. O uso de lawfare no Brasil ficou evidente a partir de 2009 com o Projeto Pontes. Esse projeto, conforme consta em documentos vazados pelo Wikileaks, aconteceu no Consulado dos Estados Unidos, no Rio de Janeiro, entre os dias 4 e 9 de outubro de 2009. Em inglês, foi intitulado como Illicit Financial Crimes, Bridges Project, Building Bridges to Brazilian Law Enforcement, tendo como mote o combate a crimes financeiros e o combate ao terrorismo. O projeto foi ministrado por representantes norte-americanos ligados ao FBI e à CIA. Estavam presentes juízes federais e procuradores brasileiros, assim como representantes de outros países como México, Costa Rica, Panamá, Argentina, Paraguai e Uruguai. Apenas 2 brasileiros foram mencionados durante a conferência. São eles Sérgio Moro, na época juiz e atualmente ministro, e Gilson Dipp, membro do Conselho Nacional de Justiça. Dipp foi responsável por apresentar uma visão geral sobre o poder legislativo brasileiro e um histórico a respeito do uso de lavagem de dinheiro na política. Sérgio Moro apresentou 15 questões mais comuns que ele vê nos casos de lavagem de dinheiro nas cortes brasileiras. A partir dessa conferência no consulado norte-americano, ficou explícita a vontade dos operadores do direito no Brasil em receber mais treinamentos relacionados aos métodos para investigar crimes de enriquecimento ilícito e terrorismo, como também uma preparação sobre como preparar uma testemunha para testemunhar. Os membros do Projeto Pontes selecionaram 3 regiões no país para que fosse instalada uma força-tarefa para servir de experimento inicial para estes novos aprendizados. São elas São Paulo, Campo Grande e Curitiba. Após 5 anos do início do Projeto Pontes no Brasil, a força-tarefa da Lava Jato começa a se estruturar. No ano de 2014, sediada em Curitiba, uma das 3 regiões selecionadas pelos representantes norte-americanos. A força-tarefa estava sob o comando do Ministério Público, representado pela figura do procurador Deltan Dallagnol.
O juiz responsável designado foi então o juiz Sérgio Moro, atual ministro da Justiça, presente no consulado norte-americano para o treinamento jurídico. No ano de 2015, a oposição ao governo de Dilma Rousseff ganhava cada vez mais espaço nos noticiários. A mídia nacional demonstrava profunda rejeição às suas políticas domésticas e, ao mesmo tempo, grande admiração pelo trabalho da força-tarefa da Lava Jato. Sérgio Moro foi cada vez mais ganhando espaço como herói nacional. Em 2016, escolhido pela revista Bloomberg como a 10ª pessoa mais influente no mundo, sendo essa revista um dos tentáculos da rede de think tank e lobby de Wall Street conhecida como ASCOA, American Society Council of Americas, ligado ao governo dos Estados Unidos, sediado em Nova York. Este cenário culminou no impeachment, ou por que não, um golpe jurídico-parlamentar de 2016, em que Dilma Rousseff foi retirada do cargo de presidente da República sem os direitos políticos cassados e sem receber nenhuma acusação de crime. Já no primeiro ano da Operação Lava Jato, fica evidente a utilização de lawfare. Parece efetivamente um treinamento, né? Isso não é negado. O projeto Pontes, por exemplo, mostra isso no Rio de Janeiro, em que autoridades brasileiras foram treinadas para isso, e as próprias teorias que depois foram utilizadas, explanacionismo, algumas teorias no sentido de que você praticamente inverte o ônus da prova e que recrudesce com as garantias constitucionais que existem em qualquer democracia, elas sim demonstram fatores exógenos, né, de fora, influenciando esse combate à corrupção no Brasil, superdimensionando inclusive o papel da corrupção num país em que há corrupção, evidentemente. Com isso, pode-se perceber que as práticas de lawfare têm o objetivo de atingir o país, não apenas politicamente, mas também geopoliticamente. O Brasil, que passou por uma fase de crescente expansão das relações comerciais e políticas, bem como o aumento de sua proeminência no sistema internacional, utilizava de sua indústria de óleo e gás, setor naval e construção pesada como motor para tal desenvolvimento. Na África, bem como em toda a América Latina, a empresa brasileira Odebrecht, assim como a Petrobras, foi um forte instrumento de política externa. Neste período, entre os governos Lula e Dilma, as empresas brasileiras com maior potencial receberam auxílios governamentais a fim de se tornarem competitivas internacionalmente. Algumas empresas do segundo setor brasileiro, aquelas ligadas à construção pesada, setor naval e complexo óleo e gás, se beneficiaram diretamente da valorização da Petrobras. Para entender os interesses geopolíticos e sua ligação com o uso de lawfare no Brasil, é necessário o conhecimento de duas leis norte-americanas, que foram fundamentais para o desmonte de setores estratégicos do país. São elas a Lei de Práticas de Corrupção no Exterior, em inglês Foreign Corrupt Practices Act, FCPA, e a Lei Sarbanes-Oxley, ou SOX. A Lei de Práticas de Corrupção no Exterior foi criada em 1977, aplicando-se a nacionais norte-americanos. Porém, em 1998, através de algumas emendas, a mesma passa a aplicar suas medidas anti-suborno a empresas estrangeiras que possuem ações na Bolsa de Valores de Nova York. Portanto, todas as empresas que de alguma forma podem impactar os Estados Unidos, que em algum momento realizaram transações financeiras com bancos norte-americanos, devem se submeter a essa legislação. Ao submeter essa lei, as empresas devem fazer registros e manter o controle contábil conforme a mesma. A Lei Sarbanes-Oxley foi criada após escândalos financeiros nos Estados Unidos, tendo como objetivo evitar desvios de investimentos financeiros, como também a ausência de investidores pela insegurança no comando das empresas. Essa lei visa a segurança das empresas através da promoção de transparência e supervisão de seus negócios, buscando evitar fraudes. Diversas empresas brasileiras que possuem operações financeiras no exterior estão de acordo com essa lei, como a Petrobras, Ambev, Gol Linhas Aéreas, Banco Itaú, Vale S.A., Gerdau, Eletrobras e outros. Devido à adesão a essas leis norte-americanas, a Petrobras é obrigada a assinar um acordo de leniência com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, onde a empresa fica responsável pelos casos de corrupção do qual foi vítima, como também o acordo de compliance, onde o Departamento de Justiça, juntamente com a Comissão de Títulos e Câmbio dos Estados Unidos, estipula uma multa de $850 milhões a favor da class action dos acionistas norte-americanos.
diferentemente do caso da Volkswagen, onde foram punidos funcionários que estavam envolvidos com práticas de corrupção, no caso da Petrobras, puniram indivíduos na mesma condição, porém, desestruturaram a empresa através da retaliação de sua imagem pela mídia tradicional, promovendo a ideia de falência devido aos casos de corrupção. Essas ações impactaram diretamente a vida dos brasileiros, em relação ao desemprego, derivados de congelamento de contratos com as empresas do segundo setor. A soberania brasileira está ameaçada por diversos motivos. Um desses motivos são os acordos de compliance que as empresas estratégicas nacionais estão se submetendo. Estes acordos são códigos de conduta que as empresas adotam, porém, sua supervisão é feita por funcionários públicos e grandes escritórios de advocacia, como o Acordo de Leniência da Petrobras, supervisionado pelos Estados Unidos. Esse tipo de acordo se torna uma ferramenta geopolítica por conceder informações. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos deixou de receber 80% da multa em troca do compromisso da estatal em enviar relatórios sobre as novas políticas adotadas na empresa. É sob a alegação de cooperação e colaboração com práticas anticorrupção que informações confidenciais e estratégicas da empresa são entregues para o governo norte-americano. A partir do momento que o Poder Judiciário passa a agir de forma a combater inimigos políticos, muitas vezes desconsiderando a Constituição, como assegurar a democracia, como garantir segurança jurídica a todos os cidadãos, até que ponto podemos permitir que a mídia ou juízes nos retirem algo previsto na Constituição Federal, com a presunção de inocência. Ao desconsiderar nossa Constituição, até que ponto não desconsideram nossa soberania? Será mesmo vantajoso para o país submeter setores estratégicos a legislações estrangeiras para punir casos de corrupção?